Oi, pessoal, eu sou a Pamela, do Matutari. Quem tá ali atrás da câmera, que nunca aparece em nada porque tem vergonha, é o Ramon. E hoje a gente tá aqui com o Weber Negrão. O Weber é missionário e etnomusicólogo, que é uma palavra super difícil, mas a gente vai já descobrir o que é isso. E a gente convidou o Weber aqui para contar um pouco do trabalho que ele está fazendo, né? Também com a esperança de que esse vídeo possa inspirar outras pessoas a se envolverem, a conhecer um pouco mais do que tem acontecido nas missões. E a gente espera também que possa tirar muitas dúvidas que algumas pessoas têm relacionadas a esse tema. Então eu vou começar pedindo para o Weber se apresentar, falar um pouco do trabalho dele, o que ele faz como etnomusicólogo e qual a importância disso para o trabalho missionário hoje no Brasil. Bom, gente, tudo bom? Eu sou missionário da Missão Além, né, Associação Linguística Evangélica Missionária, e da MEIB, Missão Evangélica aos Índios do Brasil. A minha esposa e eu e minha filha, nós trabalhamos com o povo Tembé, no nordeste do Pará, e a gente é missionário, a gente mora lá na aldeia, a gente tem nossa base em Paragominas, mas a gente mora na aldeia, trabalha com eles lá, e a gente trabalha na área de tradução oral da Bíblia e de etnomusicologia, né? Etnoarte. Basicamente nessas duas frentes de trabalho tem sido o nosso campo de atuação. E o que seria essa etnomusicologia? Então, etnomusicologia é uma área da ciência similar à antropologia, né? Então, na antropologia você estuda a cultura material, relação de parentesco, diversos elementos dos povos, da cultura dos povos. Na etnomusicologia você vai focar só na parte específica de manifestação musical, né? Então, basicamente, é o estudo da música de diversos povos. Uhum. É legal. E como é que você acha que hoje esse trabalho é importante para a missão? O da etnomusicologia? Então, há muito tempo vem se adotado a prática de quando o missionário chega num determinado local, num determinado povo, ele, às vezes, por não conhecer, despreza, né, ou não valoriza o uso da música local, não adapta nem nada e acaba só pegando uma música da sua própria cultura e traduzindo, né, para a língua do povo, e a melodia fica uma melodia ocidental. Então, a ideia do Ministério de Etnomusicologia no contexto transcultural é justamente de você conhecer a música e as artes de forma geral, né, porque a gente trabalha com etnoarte também, conhecer a música e as artes de forma geral do povo, para saber o que você pode usar, como usar, né, para a glória de Deus, num contexto da igreja local. Então, quando o evangelho é comunicado através da arte, através da música do povo, uma música que fala o coração, o impacto é muito maior, né? Os resultados são mais eficazes. Então, esse é o objetivo de se utilizar a etnomusicologia no campo missionário. E você pode contar um pouquinho para a gente como é que está esse cenário hoje, quais as perspectivas, as maiores dificuldades que você enxerga nessa área de missões? No caso, você trabalha especificamente com missões na Amazônia, né, no norte do país. A questão do acesso sempre é algo complicado, né? Se alguém tem o desejo de trabalhar nessa área como missionário, tempo integral, vai precisar se preocupar com questão de acesso, mas políticas governamentais, ONGs, né, até a própria academia, não tem se colocado a favor de um trabalho missionário. E por várias alegações. Mas essa é um dos grandes limitadores, né, do trabalho. Você sempre tem que ter cuidado com o que você fala, senão o pessoal pode distorcer sua palavra, e qualquer coisinha pode ser motivo para expulsão da área, né? Então essa perseguição acadêmica e religiosa é real, e algo que a gente precisa sempre estar muito atento a isso.
Certo. A gente vai entrar numa parte aqui que a gente sabe que hoje você trabalha com a tradução da Bíblia, né? Se você puder contar também um pouco mais como é que está o cenário especificamente de tradução na Bíblia hoje e as maiores dificuldades que essa parte da missão enfrenta. Então, eu sou membro de uma missão, uma das missões, né, a Missão Além, que trabalha especificamente com tradução da Bíblia. Hoje nós temos cerca de 11 projetos em andamento, aqui no Brasil só, né? Mas tem uma necessidade muito grande ainda. Né? Cerca de 180 línguas ainda precisam ter a Bíblia na sua língua. Então, a gente está com 11. Eu sei que tem outras organizações missionárias no Brasil que também trabalham com tradução da Bíblia, mas além é que tem um foco principal, né? Mas uma grande dificuldade da gente lidar com isso é o tempo. Né? Para você se envolver num projeto de tradução da Bíblia, você precisa ter um tempo prolongado de trabalho. Né? Se você chega num povo onde a língua nem está escrita, você vai precisar analisar a língua, criar um alfabeto, ensinar o povo a ler, para começar o trabalho de tradução. Então, o tempo que você despende para um trabalho de tradução realmente é grande. Né? Então, esse é uma das dificuldades, esse longo tempo, né? Então, talvez seja a maior questão aí. A outra coisa também é que em muitos contextos os povos já estão começando a trabalhar, não trabalhar, mas deixar de falar a sua língua. Então, estão começando a querer mais falar português e tudo. Então, quando isso acontece, o próprio povo não é estimulado a trabalhar numa tradução da Bíblia para a sua língua, né? Então, essa é uma outra dificuldade que é bem real, que a gente enfrenta também. E você poderia dar alguns dados que, por exemplo, a gente assistiu hoje na palestra dele, no Movida, a gente está aqui no Logos Hope, a gente veio para a palestra. Alguns dados que você informou lá na palestra, que eu acho que também são muito interessantes sobre essa questão de quantos povos têm a língua traduzida, a Bíblia e etc. Então, no mundo inteiro, a gente tem cerca de 7.000 línguas, certo? Dessas 7.000 línguas, 698 línguas têm a Bíblia inteira traduzida. Né? Depois temos um número aí de 1.548 línguas que tem só o Novo Testamento, impresso e publicado e traduzido. 1.138 tem porções da Bíblia traduzida na sua língua. Então são livros ou um conjunto de livros. E ainda faltam tradução para 3.969 línguas, quase 4.000 línguas, 3.400 línguas. Perdão, 3.900. Ainda temos um número muito grande de 3.969 línguas, quase 4.000 línguas que não tem absolutamente nada traduzido da palavra de Deus. Não tem nenhum versículo, nada na sua língua. E essas quase 4.000 línguas são faladas por 252 milhões de pessoas. Então é muita gente que não tem acesso nenhum à palavra de Deus. É um trabalho assim de muitos anos e que envolve muitas pessoas, né? Muitos voluntários. Sem dúvida. Normalmente leva-se aí de 20 a 30 anos para traduzir a Bíblia. Hoje nós temos o computador, tem missionários nerds que preparam um programa para traduzir a Bíblia, sabe? E são programas que auxiliam muito no avanço da tradução, economiza muito tempo, então diminuiu bastante, consideravelmente, o tempo que você leva para traduzir a Bíblia, por causa do uso da tecnologia. Tem sido realmente uma bênção. O que você acha ser importante ter em mente quando se fala de povos não alcançados pelo Evangelho? Precisa ter em mente que os povos não alcançados de hoje são os mais difíceis de serem alcançados, porque os mais acessíveis já foram alcançados, né? Então, o que nós temos de povos não alcançados hoje em dia são aqueles onde o acesso é muito mais difícil,
conseguir morar e ter um tempo né, de vivência é muito mais complicado. Então, isso, longe de ser um fator desestimulante, na verdade precisa ser, deve nos incentivar, porque hoje nós também temos recursos melhores e mais fáceis para alcançar esses povos inalcançados do que os missionários de 30, 40 anos atrás, né? Então hoje a gente tem uma comunicação muito maior, muito mais facilitada pela tecnologia, pela internet. Então os missionários de hoje têm recursos que os capacitam, né, a alcançarem e irem nesses locais mais distantes, alcançarem esses povos mais difíceis de serem alcançados. Então é um desafio, mas também é um grande privilégio. E finalizando essa parte, quais são as suas expectativas para a missão na Amazônia, para a missão que você trabalha? O que você espera ver acontecendo daqui para frente? Então, os povos da Amazônia, a gente acaba pensando muito em povos indígenas, mas os povos da Amazônia são enormes, né? São milhares. Então, além dos indígenas, tem ribeirinhos, muitos quilombolas, né? Então, meu desejo, meu anseio é ver missões na Amazônia sendo desmistificada, sabe? Eu trabalho com povos indígenas, né? E eu não tenho problema em dizer isso, mas acaba que parece que a única vantagem de você ser missionário na Amazônia é se você vai trabalhar no meio de uma aldeia com um povo indígena, sabe? Então parece que missionário com ribeirinho, quilombola, nem sei se tem, né? Então são povos que precisam igualmente do Evangelho e de conhecer as verdades de Cristo da mesma forma que os indígenas precisam. Então o meu desejo é que a igreja daqui do norte do país se conscientize dessa urgência, dessa necessidade, não só para povos indígenas, mas também para ribeirinhos, quilombolas, povos assim. Eu ia perguntar agora alguns mitos, mas acho que você já falou um deles, né? Que seria que só existem povos indígenas a serem alcançados na Amazônia. Mas o que você acha, assim, que são alguns mitos, algumas coisas que o jovem hoje que quer se envolver com missões tem em mente, que ele tem que derrubar da cabeça dele, que isso não é verdade? Alguns pensamentos que vêm, assim. Eu acho que uma coisa muito comum no imaginário do povo evangélico aqui do norte é que, e a gente ouve muito isso repetindo, é aquela frase assim: os povos estão ansiando, né, pelo evangelho, os povos estão clamando por Jesus. Mano, povo que não conhece Jesus não está nem aí para Deus. Eles não querem saber de Jesus, não estão clamando pela palavra de Deus. Não, né? Nós é que entendemos que esses povos precisam adorar o único Deus verdadeiro e por isso a gente precisa levar Deus para eles, né? Então, uma coisa que a gente precisa é colocar isso em perspectiva e entender que a gente não está indo atender um chamado do povo. A gente está indo obedecendo uma ordem de Jesus, né? Então, não é o povo o foco, é Cristo, sempre vai ser, né? Então, se você... Eu não estou dizendo isso que... Eu não quero dizer com isso que você não pode trabalhar em um determinado povo, né, aqui ou ali. Eu tenho uma compreensão muito clara a respeito do chamado, né, especificamente chamado missionário. Eu acredito que o chamado missionário é para ir onde Deus quer que você vá, né, não aonde você quer. Então, se você vai trabalhar aqui ou na China, você vai para onde Deus quiser. Então, o chamado vem de Deus, não é um chamado geográfico, entende? Então, colocando isso em mente, de que nós não temos um chamado geográfico, de que os povos não estão ansiando, desejosos pelo Senhor Jesus, a gente tem que entender que o centro do nosso ministério, do nosso chamado, não é o povo, não somos nós, é o próprio Deus. É Ele que nos chamou e Ele que nos direciona. Isso é muito verdade, né? Porque às vezes o jovem
tem essa mentalidade, vou fazer missões porque os povos estão ansiando, e quando ele chega lá que começa a ver as barreiras, que aquele povo é inimigo de Deus, aí vem o desânimo e a vontade de desistir. Exatamente. Agora eu vou fazer as perguntas mais difíceis, que é sobre a questão de evangelismo e cultura. Como você acha que a questão do evangelismo e da cultura de um povo se relacionam? Evangelizar é aculturar alguém? É violentar a cultura de algum povo? Até onde nós cristãos podemos entender essa relação e podemos ir? Então, uma coisa que a gente precisa destacar aqui, antes de eu dar minha resposta, é que nós temos um conceito de evangelização de outros povos viciado. Porque desde cedo nós aprendemos na escola que os jesuítas chegaram ao Brasil, fizeram isso e aquilo com os indígenas, e a gente acha que automaticamente os missionários hoje estão fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa diferenciar um conceito entre catequização e evangelização, né? Catequização, você não leva em conta a cultura do povo, você não leva em conta a forma de aprendizado do povo, você é mais impositivo. A evangelização, você considera a maneira como o povo aprende, você considera elementos culturais e você começa a ensinar a mensagem do Evangelho partindo de elementos próximos da cultura para elementos mais distantes. Então, se um povo é um povo altamente animista, você vai ensinar que o Senhor é um exemplo, tá? Que Deus é Espírito e ele está em todos os lugares, né? E depois vai começar a ensinar conceitos bíblicos que vão se distanciando desse conceito cultural. Então, a ideia não é que o Evangelho vai se amoldar à cultura, mas que você vai usar uma forma de ensino mais próxima da cultura dele para uma forma mais para ensinar coisas mais distantes. Então, tudo isso envolve o conceito de evangelização. Eu acho que a pergunta que você quer fazer é se o Evangelho destrói cultura. É uma frase muito, muito utilizada, né? E o Evangelho, por si só, ele é essencialmente transformador. Em todo lugar que a gente vai, quando o povo foi impactado pelo Evangelho, houve transformação, né? O Evangelho também, ele não é o Evangelho do caraí, do homem branco, para o indígena. O Evangelho não pertence a um local. Desde o primeiro século até hoje, se você vê, o mapa foi passando, o Evangelho foi transformando culturas, sendo vivenciado em vários países, né? Então, o Evangelho vem de cima, não vem de um país, não vem de uma cultura. Então, considerando isso, eu gosto de lembrar que o Evangelho é supracultural. Ele está acima de qualquer cultura, né? Então, quando o Evangelho confronta uma cultura, ele gera transformação nessa cultura. E ele ressalta coisas boas naquela cultura. E ele confronta coisas ruins naquela cultura. O padrão sempre vai ser o Evangelho, né? Então ele vai trazer transformação. E não é uma transformação para pior, é uma transformação para melhor, né? Então todas as coisas boas que o Evangelho não condena, que o Evangelho não acha ruim, que não vão contra os princípios de Deus, nós devemos valorizar, né? E devemos até incentivar para que isso continue acontecendo. Agora, como em toda cultura, o Evangelho também vai confrontar aquelas coisas que vão contra os princípios de Deus, né, da Bíblia. E na nossa cultura acontece a mesma coisa, né? Então, o Evangelho é transformador e ele vai causar transformações positivas em todas as áreas da cultura.
A segunda pergunta, eu acho que você já respondeu, que era justamente a questão de muitas pessoas levantam a questão de que evangelizar é colonizar, principalmente quando se fala de evangelização aos indígenas, né? Ou imagens de batismo de indígenas, que o evangelizar é colonizar. Eu acho que você entrou já na questão, né, de catequizar, que não é a mesma coisa. Aí fica a pergunta, o cristianismo, o evangelho, ele é para esses povos que têm uma cultura totalmente diferente? O evangelho, ele é só para o homem do ocidente, é só para o homem branco? O evangelho ele também é para as diversas culturas, para pessoas que estão lá afastadas, não alcançadas? Então, o evangelho é para todos os povos, né? São as boas novas de Deus para todos os povos. Então ele, quando o Senhor Jesus deu a grande comissão, ele não falou que era para alcançar só Jerusalém, Judéia e Samaria. Era para ir até os confins da terra, né? Então, o evangelho é para todos os povos. Nós teríamos uma compreensão muito errada se a gente acha que Deus é o Deus do americano, Deus é o Deus do brasileiro, né? Uma das coisas que nós queremos é, quando apresentar o evangelho em uma cultura indígena, como o meu caso, é que o povo com que eu trabalho entenda que Deus é o Deus deles, que eles não estão ouvindo uma mensagem estranha de um Deus estranho e de um cara estranho, né? Por isso o esforço em contextualizar a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é para eles, né? É para todos, sem distinção. Como eu falei na pergunta anterior, o Evangelho não é racial. Ele foi passando de país por país, de continente por continente, desde o primeiro século até hoje. Então ele nunca vem de um lugar só. O Evangelho é de todos e para todos, né? Então, é a luz que ilumina todos os povos. Não é uma luz focal que foca só naquela fronteira, né? Então é para todos, sim. Uhum. Por fim, para encerrar o nosso bate-papo aqui, queria perguntar se você pudesse falar um pouco como as pessoas podem se envolver com o trabalho que você faz, como elas podem conhecer mais, de que maneira elas podem participar do que Deus está fazendo através das missões que você trabalha. Bom, muito tem se falado que hoje nós podemos ser missionários onde nós estamos e tal. E isso tem uma certa verdade, apesar de que eu falaria isso de forma diferente, mas nós devemos sim testemunhar e viver a nossa vocação aonde nós estamos, mas isso não significa que acabou a necessidade de evangelizar em lugares muito distantes, né? Então, a seara continua grande e os trabalhadores continuam poucos. Então, o que eu quero deixar é que a gente continua precisando de gente na seara, né? Pessoas que trabalham de tempo integral para isso. E se você quiser se envolver nessa área, você pode procurar uma agência missionária perto da sua casa ou procurar o contato no Facebook, mas algo que faça você se envolver. Se você ainda não pode ir ainda, mas se envolva por curto período de tempo. Procura saber quais são as necessidades que aquela missão está precisando. O que será que você pode suprir? Será que você trabalha em uma determinada área que aquela missão está precisando? Procure se interessar, procure servir antes de ir para o campo, né? Então, se você está nessa fase, sabe que quer trabalhar em contexto transcultural, mas ainda não está no momento certo, é importante você se preparar para se conectar com uma organização missionária para servir antes de ir. Se você já está no momento de decidir com que trabalhar e com qual organização servir, é importante você ter reuniões pontuais mais específicas, né, mais direcionadas com a liderança dessas organizações.
Então procure saber quais são as necessidades de serviço, em que área, qual é a área de atuação dessas organizações. E se você quer servir ao Senhor de tempo integral, mas não quer trabalhar em contexto transcultural, você pode ser missionário de base. Hoje as pessoas quase não valorizam isso, né? Talvez essa poderia ser até uma parte da desmistificação. Que as pessoas acham que quem trabalha na base, quem não está no campo transcultural, quem não está na aldeia, não é missionário, né? Então isso é um mito. Tá? Missionários de base são extremamente necessários hoje. E o trabalho no campo não pode acontecer se a gente não tiver uma equipe de apoio trabalhando na base para que a coisa aconteça no campo. Então precisamos muito de missionários de base. Missionários de tempo integral, que levanta seu sustento, que é apoiado pela igreja, mas que trabalham na cidade, né? Então precisamos muito de pessoas vocacionadas por Deus para servir em missões, trabalhando na base. Bom, gente, foi esse nosso bate-papo aqui com o Heber. Eu vou colocar aí também na descrição as redes sociais dele para as pessoas acompanharem. Ele sempre está postando muita coisa nas redes sociais, dando informações sobre esse trabalho de tradução da Bíblia, sobre missão aqui no Norte. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Heber. Prazer, até a próxima.